Boa noite, pessoal. Nossa primeira aula pós-edital. O edital está na praça, já teve duas, inclusive o edital já teve duas correções, né? Já teve dois aditivos, mas coisa simples, só foi mudado uma pequena parte de informática e a questão da distribuição de vagas também para alguns lugares que era menos, ficou mais e tal. Para o Ceará foi bom que só estavam 15 vagas para o Ceará, aumentaram para 25 imediatas, né? E vai para 99 vagas, a, a- contando com o cadastro de reserva. É isso? Mas hoje nós vamos continuar, voltar para nossas aulas normais. Hoje, sempre nas segundas-feiras, direito previdenciário, e todas as terças-feiras nós vamos alternar entre algum outro direito, administrativo ou constitucional, a Lei 8112, a ética no serviço público, enfim. Sempre nas segundas-feiras nós vamos ver o direito previdencial tal qual nós estamos vendo, ok? Então, vamos lá voltar, página 22 da apostila 03, que eu postei no grupo de estudos, alunos. Abram lá na página 22 e vamos acompanhar por aqui, ó. Financiamento, né? Financiamento da Seguridade Social, não é o financiamento da Previdência, isso que fique claro. É financiamento da Seguridade Social, lá, igual a gente estudou nos primeiros vídeos, lá na aula 2, 3, Seguridade Social, que é a junção da saúde, assistência social e previdência social, né? Então, com a medida provisória 529 de 2011, convertida na Lei 12.470 de 2011, determinou que o microempreendedor individual e o segurado facultativo de baixa renda e de renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência, desde que pertence à família de baixa renda, contribuirão com 5% do salário mínimo, abdicando, olhe só, abdicando ao direito de se aposentarem por tempo de contribuição. Então, essa parte aí vocês podem anotar. Quem gosta de anotar, que tiver com o caderninho aí do lado, anotem, pode cair na prova. Quem contribui com 5% do salário mínimo, aquele MEI, eu chamo de MEI, e contribui com 5% do salário mínimo, abdica ao direito de se aposentar por tempo de contribuição. Ou seja, se ele contribuir só com 5%, ele não se aposenta por tempo de contribuição, apenas por idade, né? Tais contribuições se baseiam nas premissas previstas no artigo 201, parágrafos 12 e 13 da Constituição Federal, que dispõe: a lei instruirá sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda. E a aposentadoria concedida ao segurado que trata do parágrafo 12 terá o valor de um salário mínimo, ou seja, a pessoa vai poder contribuir com 5%, o MEI, né, contribuir com 5%, porém, ele vai abrir mão de se aposentar por tempo de contribuição, ele não vai poder se aposentar por tempo de contribuição. E também, quando se aposentar, este só vai receber até um salário mínimo, só receberá um salário mínimo, ok? Portanto, a lógica das citadas contribuições e a busca de uma inclusão social, ou seja, permitir que trabalhadores de baixa renda, inclusive que os que se encontram em situação de informalidade, aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente às famílias de baixa renda, desde que seja de baixa renda, tem acesso ao sistema previdenciário. Ou seja, aqueles MEI, certo? Aquelas microempreendedor individual, que só pagam 5%, né? 5% do salário mínimo. Esses, quando se aposentar, só vão poder receber um salário mínimo e, mesmo assim, não vão ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, porque o que eles contribuir não vai contar como tempo de contribuição, não contará como tempo de contribuição. Aí você pergunta, André, mas não conta como tempo de contribuição e a carência, como é que fica? Pessoal, uma coisa é o tempo de contribuição e outra coisa é a carência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Infelizmente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas mais na frente nós vamos ter uma aula somente sobre isso, sobre os tempos de contribuição e sobre a carência, certo? Somente uma aula inteira só sobre carência, e talvez até mais que uma, que com certeza vai cair muita coisa sobre carência na nossa prova, né? Portanto, a lógica
das citadas contribuições é a busca por uma inclusão social, ou seja, permitir que o trabalhador de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, sem renda própria, exclusivamente o trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertença à família de baixa renda. Considera-se de baixa renda a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, cuja renda mensal seja de até 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos a renda, né, da pessoa. Sistema de inclusão previdenciária, nós temos aqui nesse gráfico. O contribuinte individual, conta própria, facultativo, paga 11% sobre o salário mínimo. E o MEI, facultativo, trabalhador doméstico mais família de baixa renda, esse paga 5% do salário mínimo, ok? Conforme mencionado, contribuindo das citadas formas, os segurados estariam abdicando ao direito de se aposentar por tempo de contribuição. Só se iriam se aposentar por idade, certo? Mas aí você pergunta, André, e se esse segurado se arrepender e quiser contar esse período para fim de tempo de contribuição, como é que eles vão fazer? Bom, não tem problema. Basta que eles contribuam com a diferença, né? A alíquota de 20% devidamente atualizada, ou seja, bastaria que eles contribuíssem 9 ou 15%, dependendo da situação. O MEI que trabalha, que contribui só com 5%, vai ter que contribuir com 15% a mais, fazer, né, a diferença. E o que contribui com 11%, vai ter que contribuir com os 9% para ter a diferença da alíquota, né, para completar. E a multa de mora, como é que fica a multa de mora? Se a pessoa, né? Então, não existe, tendo em vista que os segurados não estariam em atraso. Eles estavam pagando, né? Mês a mês estavam pagando, não estavam atrasando. Mas apenas estavam contribuindo conforme a legislação permitia, estavam contribuindo com a alíquota menor. Então, eles vão somente contribuir, fazer a diferença, contribuir com a diferença da alíquota de 5% para 20% ou de 11% para 20%, para poder ter direito a todos os benefícios do INSS. Ok? Ficou claro até aí? Qualquer coisa, se vocês não entenderem, esse vídeo vai ficar gravado, vocês podem assistir novamente, pausadamente, ok? E é bom sempre ir anotando que essas coisas aqui realmente de financiamento da Seguridade vai cair bastante questões na prova, ok? Então vamos lá. Com a recente reforma da Previdência, regra geral, a aposentadoria por tempo de contribuição, salvo o direito adquirido, as regras transitórias e as aposentadorias por tempo de contribuição de pessoas com deficiência, a recente reforma da Previdência passou a prever, entre outras aposentadorias, a aposentadoria programada, a qual, uma vez cumprida a carência, será devida ao segurado que atingir 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, com 15 anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 anos de tempo de contribuição, se homem. Para fins de obtenção de uma aposentadoria programada, conforme preceitua o artigo 51, parágrafo 1º do regime do RPS, né? O período pelo qual os segurados contribuinte individual facultativo tiverem contribuído na forma prevista, né, de 11% ou 5%, sobre o limite mensal do salário de contribuição, a depender da situação, será considerado como tempo de contribuição. Entretanto, caso o segurado pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição, direito adquirido, regras transitórias ou aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, deverá complementar a contribuição mensal de 9% ou 15% sobre o valor correspondente, sobre aquilo que ele pagava, ok? Ou seja, é só um blá 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 burocrático isso aqui, somente por burocracia. Quando teve a reforma da Previdência, o legislador apenas teve o cuidado de colocar esse texto na reforma para não prejudicar aqueles que já vinham pagando anteriormente como MEI, e como os 11%, né? Tal complementação será exigida a qualquer tempo sob pena do indeferimento ou cancelamento da certidão emitida para fins de contagem recíproca ou de aposentadoria por tempo de contribuição, direito adquirido, caso tenha,
regras transitórias, aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ok? Então, caso a pessoa tenha uma CTC, né, uma certidão de tempo de contribuição entre regimes, nós estamos falando aqui do regime geral, do regime do INSS, caso a pessoa venha venha a pedir, ou então a levar uma certidão de tempo de contribuição do regime geral, que é o INSS, para um regime próprio, para o Estado, para algum município, né? Então, vai ter que ter essa diferença, pagar essa diferença dos 5% para os 20%, 5% para 20%, e dos 11% para os 20%, para poder ter o seu tempo de contribuição contado, ok? Então, vamos continuando, vamos caminhando, agora vamos para o segurado especial. Em virtude de mandamento constitucional, o artigo 195, parágrafo 8º da Constituição Federal, o produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rural e o pescador artesanais, bem como os respectivos cônjuges, né, suas famílias, familiares, que exerçam sua atividade em regime de economia familiar, sem empregado permanente, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização, a comercialização da produção do que ele produz na roça, né? E farão jus aos benefícios nos termos da lei. Portanto, a contribuição do segurado especial é de 1,2% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção rural, além de mais, né, 0,1% para financiamento de benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, a GIL-RAT, totalizando 1,03. Anotem essa GIL-RAT. GIL-RAT. O que é GIL-RAT, né? Nós vamos falar muito de GIL-RAT daqui para frente e vai cair muita questão na prova sobre GIL-RAT. Então, pega o caderninho aí e anota. GIL-RAT. O que é GIL-RAT? Grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, certo? Então, o que é que vem a ser a GIL-RAT? A alíquota GIL-RAT visa financiar os benefícios decorrentes de acidente de trabalho. Assim, já sabemos que os segurados especiais têm o direito ao recebimento de benefícios acidentários, como aposentadoria por invalidez acidentária, auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente acidentário e pensão por morte acidentária. Tudo isso o produtor rural tem direito, o segurado especial tem direito, ok? Além das citadas alíquotas, o segurado especial ainda contribui com a alíquota de 0,2%, a qual é destinada ao Senar. Assim, na prática, é descontado 1,5% do segurado especial. Entretanto, tendo em vista que o Senar não é contribuição que visa financiar o sistema securitário, irei explicar a contribuição do segurado especial considerando tal valor. Visualiza-se, na prática, o segurado especial contribuindo para a Previdência Social. Por exemplo, como é que o segurado especial vai contribuir para a Previdência? Imagine um grupo familiar, produtor, esposa e 2 filhos, a partir de 16 anos de idade, comercializando o excedente da sua produção rural no valor de R$ 10.000. O adquirente irá adquirir a produção e pagar ao grupo familiar o valor de R$ 10.000, deduzindo a contribuição previdenciária do grupo familiar, tendo em vista que o adquirente, conforme determina a legislação previdenciária, ficará responsável em repassar esse valor à Previdência, ou seja, ele é o subrogado, ele é o responsável. Assim, o adquirente repassará o valor de R$ 130 para a Previdência Social. De 10 mil reais, ele vai passar o valor de 130 para a Previdência Social e a diferença retirando ainda o valor devido para o Senar, para o grupo. Ou seja, vamos ver aqui essa representação gráfica, né? A família, pai, a mãe, 2 filhos de 16 anos, produziram, né, plantaram, né, milho, digamos que milho ou feijão, e a partir disso eles tiveram uma produção de R$ 10.000. Esses R$ 10.000 ele vendeu, né, para algum armazém. Esse armazém que comprou
Desses R$ 10.000, vai tirar R$ 130, ou seja, 1,3%, e vai repassar para a Previdência Social, que essa aqui é a alíquota, né? 1,3% sobre a produção agrícola vai para a Previdência. Caso o segurado especial não comercialize a sua produção, quando ele contribuirá para a Previdência Social? Se caso o segurado especial não comercialize, se ele não tem nenhum comércio, como é que ele vai contribuir para a Previdência Social? Né? Ou seja, nunca, ele não vai contribuir. Mesmo assim, terá acesso aos benefícios previdenciários? Sim, vai ter acesso. Entretanto, irá se aposentar por meio da aposentadoria do trabalhador rural e do garimpeiro, cujo valor do benefício será no valor de um salário mínimo, apenas um salário mínimo. Ok? E se o segurado especial desejar oferir de proventos de aposentadoria de um valor que supere o salário mínimo, não vai ter como? Sim, vai ter sim. Vai poder se aposentar com mais de salário mínimo do segurado especial. A legislação previdenciária permite que o segurado especial, caso queira receber benefícios previdenciários de valor superior ao salário mínimo, contribua facultativamente como se fosse contribuinte individual. Dessa forma, contribuindo, o segurado especial não se torna contribuinte individual, nem faz com que deixe de contribuir. Caso venha comercializar sua produção rural, é apenas uma possibilidade, porque o legislador criou para que o segurado especial faça jus ao benefício previdenciário de valores superiores a um salário mínimo. Foi criado isso apenas para que esse segurado possa se aposentar com valores superior ao salário mínimo. Você pode ver aqui no gráfico. Ó. Segurado especial, a alíquota 1,3%, né, sobre a produção, benefício previdenciário do valor de um salário mínimo. Contribuindo facultativamente como se fosse um contribuinte individual, o benefício previdenciário pode ser superior a um salário mínimo. Ok? E a empresa? Contribuição convencional. Empregados e trabalhadores avulsos. Em relação aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, a empresa contribuirá com 20% sobre o total das remunerações pagas, divididas ou creditadas a qualquer título durante o mês, a esses segurados que lhe prestam serviços destinados a retribuir o trabalho. Qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes do reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviço, nos termos da lei ou do contrato. Ainda, de convenção ou de acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Portanto, caso uma empresa contrate um segurado empregado e o remunere com valor de 100 mil, contribuirá com 20% sobre esses 100 mil. Vai ter que contribuir a mais 20% sobre o valor do que ele ganha. Os contribuintes individuais, em relação ao contribuinte individual, 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês e esses segurados que lhe prestarem serviço. Portanto, caso você tenha uma empresa, contrate um segurado contribuinte individual e o remunere como o valor de 100 mil, por exemplo, essa empresa contribuirá com 20% sobre os 100 mil desse segurado, dessa pessoa que ele contratou, contribuinte individual. Vamos visualizar o exemplo elucidado para que as empresas, quando remunera segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual. A empresa, 20% vezes aquele valor, no caso aqui, os 100 mil, né? E o empregador, no caso, a empresa vai pagar um empregado avulso ou contribuinte individual. Okay? A própria empresa vai fazer o desconto dos 20%. Vai repassar o valor para o empregado, para a pessoa que prestou o serviço, já descontado os 20%. A legislação previdenciária prevê mecanismos de aferição
no intuito de se verificar a remuneração oferida pelos contribuintes individuais, em certas situações específicas. A primeira situação ocorre no caso da impossibilidade de comprovação da remuneração recebida pelo empresário ou sócio, no em face de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua apresentação suficiente, sem as formalidades legais ou que contém informações diversas à realidade ou ainda que omita informações verdadeiras. Nessa situação, a contribuição da empresa referente a esse segurado será de 20% sobre o salário de contribuição do segurado nessa condição, a maior remuneração paga a empregados da empresa ou salário mínimo, caso não ocorra nenhuma das hipóteses anteriores. Ok, pessoal? Então, não pode simplesmente enganar, tentar enganar o fisco, né? A empresa, digamos que paga R$ 100.000 de salário para uma pessoa, para um empregado, mas aí, quando chega lá para o INSS, para o Seguridade Social, eles dizem, não, eu só pago um salário mínimo para ele. Por isso vai ter as fiscalizações, e nessas fiscalizações, se for pego alguma irregularidade, né, a empresa vai pagar, no caso, uma multa por conta disso. Ok? Por exemplo, vamos a um exemplo. Você imagina que no curso de uma ação fiscal, o auditor fiscal não comprove a remuneração recebida pelo sócio de uma sociedade limitada, tendo em vista recurso da apresentação de documentos. Entretanto, o auditor fiscal verifica que o sócio contribuiu mensalmente sobre o valor de R$ 2.000. O sócio contribuiu sobre o valor de R$ 2.000. Nessa situação, a contribuição da empresa de 20% incidirá sobre o valor de R$ 2.000. Caso o sócio não contribua na qualidade de contribuinte individual, mas remunera na sua empresa segurados empregados, sendo a maior remuneração paga a esses segurados o valor de 10.000, a contribuição da empresa de 20% incidirá sobre o valor desses 10.000. É uma espécie de punição para a empresa está sendo punida, né? Caso nenhuma nas situações anteriores ocorra, a contribuição da empresa será de 20% sobre o valor do salário mínimo. Se não tiver nenhum nem outro, a empresa vai contribuir com 20% sobre o salário mínimo. Perceba que as situações são excludentes, ou seja, o auditor fiscal não pode escolher a mais vantajosa para a fazenda pública, mas sim verificar a que ocorre primeiro. A segunda situação ocorre no caso do freteiro. Pergunta: qual é o valor da remuneração oferida pelo serviço prestado de frete, uma vez que o valor cobrado engloba outros valores, além da remuneração do trabalho, como, por exemplo, depreciação do veículo, gasolina, pedágio, etc. Assim, a remuneração paga ou creditada ao condutor autônomo de veículo rodoviário ou auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário em automóvel cedido no regime de colaboração da Lei 694/74 pelo frete, carreto, transporte, passageiros, realizado por conta própria, corresponde a 20% do rendimento bruto. Imagina uma empresa contratando um serviço de frete, né, um freteiro, sendo cobrado o valor de R$ 10.000. O valor da remuneração do trabalho prestado pelo freteiro será de 20% em relação aos 10.000. Assim, a remuneração do trabalho do freteiro será de 2.000. A contribuição da empresa e o desconto segurado são feitos em relação ao valor de 2.000. O valor do frete. O valor do frete é R$ 10.000, certo? O valor da remuneração do trabalho prestado pelo freteiro é de 20%, vai ser correspondente a 20%, certo? O caminhoneiro, o motorista que estiver prestando serviço, ele vai do frete, digamos que o frete é 10.000, o valor que ele vai pagar como rendimento, para a seguridade, é de 20%. Vamos lá, vamos aqui recapitular. A remuneração paga ou creditada ao condutor autônomo, né, ao motorista ou auxiliar do motorista, em automóvel cedido em regime de colaboração, né, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros realizado por conta própria, se for por conta própria, corresponde a 20% do rendimento bruto. Ou seja, vai ter que pagar 20% do rendimento bruto
para a Previdência Social, ok? Imagina a empresa contratando o serviço de um frete, de freteiro, sendo cobrado o valor do frete de R$ 10.000. O valor da remuneração do trabalho prestado pelo freteiro é de 20%, ou seja, de 10 mil, que é o frete, o valor vai ser de R$ 2.000. Assim, a remuneração do trabalho do freteiro será 2.000, contribuição da empresa e o desconto dos segurados serão feitos em relação a esses R$ 2.000. Valor do frete, 10.000. Remuneração do trabalho, 20% sobre esses 10.000, dá igual a 2.000. Contribuição patronal, 20% sobre aqueles 2.000, ou seja, R$ 400, o patronal, R$ 400. E a contribuição do segurado, 11% sobre os 2.000, é igual a R$ 220. Ou seja, o motorista, por conta própria, vai ter que desembolsar num frete de R$ 10.000, R$ 620 com previdência, ok? De 10.000, paga 620 de previdência. A terceira situação ocorre quando uma sociedade simples de profissão regulamentada, no caso de uma sociedade, por exemplo, de profissão regulamentada, a contribuição da empresa referente aos sócios será de 20%. Da remuneração paga ou creditada aos sócios em decorrência do seu trabalho, de acordo com a escrituração contábil da empresa ou os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social, ou tratar de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração do resultado do exercício. No caso de uma retirada, né, o sócio vai lá e pega um dinheiro emprestado da empresa. Sociedade simples, né, remunerando o sócio, discriminação contábil entre a remuneração do trabalho e o capital, igual a 20% sobre a remuneração do trabalho. Sem discriminação contábil entre a remuneração do trabalho sem discriminação contábil entre a remuneração do trabalho e do capital, vai ser 20% da remuneração do capital, ok? Da escrituração que tiver no capital da empresa, 20%. Se não tiver, se tiver discriminação, vai ser 20% da remuneração sobre o trabalho. Aquela história lá dos vídeos anteriores, que vocês assistiram, acho que mais de uma vez, né? Trabalhou, filiou, não tem querer. Trabalhou, filiou, não tem querer. E aquilo que você vai pagar a previdência, vai ter desconto de previdência, vai ser pelo trabalho e não para o trabalho. Trabalhou, filiou, não tem querer, pagar a previdência por tudo aquilo que eu recebo de dinheiro pelo trabalho, pelo serviço prestado e não para o trabalho. Se eu vou ter alguma coisa para trabalhar, não pago previdência. E se eu tiver alguma coisa pelo trabalho, recebi esse dinheiro pelo trabalho que eu prestei, então vai ter desconto de previdência. Recebi esse dinheiro para poder trabalhar, para poder fazer alguma coisa para trabalhar, por exemplo, recebi esse dinheiro para comprar um capacete para trabalhar. Então, não vai ter incidência de desconto de previdência, ok? Fica claro? Caso não entendeu, você pode assistir novamente esse vídeo, vai ficar gravado daqui a pouco, vai ficar disponível. E caso ainda tenha alguma dúvida, você pode mandar alguma mensagem para mim, que eu vou lá e tenho o maior prazer em responder alguma dúvida sobre esse assunto, ok? Vamos lá de exemplo. Imagina, portanto, que no curso de ação fiscal, o auditor fiscal não verifica na contabilidade a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social. Nessa situação, a contribuição da empresa de 20% incidirá sobre a remuneração do capital, distribuição de lucros, juros sobre o capital próprio e assim vai. Assim, caso a sociedade distribua para cada sócio o valor de R$ 20.000, a contribuição da empresa de 20% incidirá sobre o valor da contribuição para os sócios, que é de R$ 20.000. Ok? E vamos ver o adicional das instituições financeiras, os bancos. Como é que ficam os bancos, né? No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedade de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário,
corretoras, distribuidoras de títulos de valor imobiliário, empresas de arrendamento mercantil, cooperativa de créditos, empresas de seguro privado, de capitalização, agentes autônomos de seguro privado, de créditos, entidade privada de previdência, aberta ou fechada, além das contribuições referidas nos itens anteriores, é devida a contribuição adicional, vai ter um adicional de contribuição de 2,5% sobre a respectiva base de cálculo, ou seja, pagará 22,5% de remuneração desses segurados, né, dos seus empregados. Portanto, caso um banco contrate um segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual, e o remunere com o valor de R$ 100.000, contribuirá com 22,5% desses R$ 100.000. Isso somente para os casos dos bancos. Pode anotar que isso cai na prova. Qual é a, a, qual é a porcentagem, né, que o banco paga de alíquota, qual é a alíquota de previdência para os bancos, né, para os bancos comerciais, enfim, para todos os bancos, né, é de 22,5%. Para uma empresa normal, comum, normal, é 20%, mas para os bancos, tendo em vista que eles são cheios de dinheiro, digamos assim, né, que lucram bastante, então eles pagam 2,5% a mais que o resto das empresas. Vocês podem ver aí nessa gravura, né, nessa apresentação, o banco pega 22,5% de 100 mil, que é o que está pagando lá, os 100 mil para o empregado avulso ou contribuinte individual, e vai descontar sobre ele, vai pagar sobre ele de patronal 22,5% sobre os 100 mil. Isso a título de financiamento da Previdência, certo? Vai pagar para a Previdência. E as cooperativas de trabalho? Tem até aqui um parêntese nas cooperativas de trabalho. Inconstitucional. Antes da declaração de inconstitucionalidade, a qual será devidamente explicada, a empresa contribuía com 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços relativamente aos serviços que lhes são prestados por cooperados ou por intermédio de cooperativas de trabalho. Vinha lá um esperto, criava uma cooperativa de trabalho, criava aquelas cooperados, que seriam os empregados cooperados, e desses, dos seus salários, eles só iriam pagar 15%. Segue abaixo a lógica da contribuição da cooperativa do trabalho. A alíquota da contribuição do tomador de serviço tinha o intuito de substituir a contribuição que a cooperativa de trabalho deveria ter em relação às remunerações pagas a seus cooperados, né? Assim, a cooperativa de trabalho não contribuía em relação às remunerações pagas aos seus cooperados, sendo responsável apenas em descontar as contribuições dos seus cooperados, contribuintes individuais. Ok? Qual é o desconto que a cooperativa de trabalho efetuará em relação aos seus cooperados? 11% ou 20%? Depende do tomador, da pessoa que contrata a cooperativa. Você se lembra da alíquota de contribuição você se lembra da alíquota de contribuição do contribuinte individual? Se você se lembra, a partir da criação da dedução legal, o contribuinte individual passou a contribuir com 11%, tendo em vista a dedução a ser efetuada em relação à contribuição da empresa. Portanto, pode utilizar o mesmo entendimento. Caso o tomador de serviço contribuísse com 15% sobre o valor bruto da nota fiscal, a cooperativa de trabalho descontaria 11% sobre o salário de contribuição do seu cooperado. Entretanto, quando o tomador de serviço não contribuísse com os 15% sobre o valor bruto da nota fiscal, entidade beneficente da assistência social EBAS, por exemplo, a cooperativa de trabalho descontaria 20% sobre o salário de contribuição de seu cooperado. Visualiza-se a explicação por meio de um exemplo ilustrativo. Você imagina uma empresa que contrata cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho, sendo combinado o valor de 100 mil pelos serviços prestados. Assim, a cooperativa de trabalho emite uma nota fiscal no valor dos 100 mil, devendo a empresa tomadora de serviço pagar, além do valor acordado, né, os 100 mil, vai pagar 15%
sobre os 100 mil para a Previdência Social, ou seja, ônus do tomador de serviço é de 115 mil, né? 100 a ser pago para a cooperativa e 15 de Previdência. A cooperativa de trabalho possui gastos, imagine gastos na faixa de 25%. 25 mil menos 20% vezes os 100 mil. Retirado esses gastos, a cooperativa de trabalho irá remunerar seus cooperados. Pergunta: a cooperativa de trabalho contribuirá com 20% sobre a remuneração paga aos seus cooperados? Aos seus cooperados, contribuinte individual? Não, tendo em vista que o tomador de serviço já pagou a conta. Entretanto, cabe à cooperativa de trabalho efetuar o desconto dos seus cooperados, que, no caso, será de 11%, tendo em vista a contribuição do tomador de serviço. Caso o tomador de serviço fosse uma EBAS, não, uma entidade de assistência social ou pessoa física, a cooperativa de trabalho descontaria 20% sobre o salário de contribuição dos seus cooperados. Ok? Então, temos a cooperativa, o tomador, né? A cooperativa foi contratada por 100 mil, o tomador, quem contratou a cooperativa, vai pagar os 15% sobre os 100 mil, né? Desses 100 mil, vai ter menos 25% de gastos. A citada contribuição social foi declarada inconstitucional pelo STF, conforme explica abaixo. O plenário do STF, por unanimidade, deu provimento ao recurso que declarou a constitucionalidade, o que prevê a contribuição previdenciária sobre os serviços prestados por cooperativas, por meio de cooperativa de trabalho. A decisão foi tomada no julgamento de recurso extraordinário, com a repercussão geral conhecida a qual a empresa de consultoria questiona a tributação. Na qual se prevê a contribuição de 15% sobre o valores contribuídos pela cooperativa aos seus cooperados. No entendimento do tribunal, ao transferir o recolhimento da cooperativa para o prestador de serviço, a União extrapolou as regras constitucionais referentes ao financiamento da Seguridade Social. Segundo o relator, o ministro Dias Toffoli, com a instituição da nova norma tributária, o legislador transferiu a sujeição passiva da tributação da cooperativa para as empresas tomadoras de serviço, desconsiderando a personalidade da cooperativa. Além disso, a fórmula teria como resultado a aplicação de base de cálculo, uma vez que o valor pago pela empresa contratante não se confunde com aqueles efetivamente repassados pela cooperativa ao cooperado. O valor da fatura do serviço inclui outras despesas assumidas pela cooperativa, como a taxa de administração, por exemplo. Ademais, a tributação extrapola a base econômica fixada no artigo 195, inciso L, a linha A, da Constituição Federal, que prevê a incidência de contribuição previdenciária sobre a folha de salário também, que também viola o princípio da capacidade contributiva e representa uma nova forma de custeio da Seguridade Social, a qual só poderia ser instituída por uma nova lei complementar, por isso que foi derrubada. Portanto, conforme a jurisprudência, a contribuição previdenciária sobre o serviço prestado por cooperativas, por intermédio do cooperativo de trabalho, é inconstitucional, certo? Porque pode ser questão de prova isso aí. Cooperativa de trabalho é inconstitucional. Isso na forma que estava dos descontos da Previdência, ok? Não vamos confundir. Cooperativa de trabalho não é ilegal, pode continuar existindo, tá? Pode trabalhar por lá. O que estava sendo ilegal era o modo de como era descontado a alíquota da Seguridade Social das cooperativas. Ok? Após isso, o questionamento passou a ser sobre o desconto das contribuições previdenciárias do cooperado contratado por intermédio de cooperativa de trabalho. Como a exceção, conforme mencionado, foi declarada a inconstitucionalidade, né, inconstitucional, e a alíquota de contribuição do citado cooperado é de 20% sobre o seu salário de contribuição. Ou seja, não passou no STF e ainda levou a pauladinha. Vai ser 20%. Ok? Tal entendimento foi exarado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil por meio de ato declaratório interpretativo da RFB número 5 de 2018. Ok? E ele está logo aí abaixo.
Para a próxima aula, nós vamos ver a GILRAT. Vamos mergulhar mais um pouco na GILRAT. Contribuição decorrente dos riscos ambientais do trabalho, a GILRAT. E essas contribuições, né, são feitas para o financiamento das aposentadorias especiais. Aposentadorias especiais, que antigamente, por exemplo, quem era mineiro, trabalhava em mina subterrânea, pagava uma porcentagem de GILRAT pela periculosidade, né? Então, é por aí que vai. Nós vamos continuar na próxima aula de Previdência para terminar esse assunto de financiamento na GILRAT. Ok? Amanhã, às 7 da noite, nós temos um novo encontro para ter uma aula sobre direito administrativo. Amanhã vamos ver direito administrativo. Semana que vem, constitucional. Depois administrativo e constitucional. Assim nós vamos revezando. Sempre às segundas-feiras, vamos ter aula de previdência, de direito previdenciário. Ok? Sempre às segunda-feira vamos ter aula de direito previdenciário. Nas terças-feiras, vamos alternar entre direito administrativo e direito constitucional. Logo mais, quando terminar essa aula, eu vou colocar aqui 3 questõezinhas, já no estilo CESP, que mais tarde, ou então amanhã de manhã, nós vamos responder essas questões, e diariamente, daqui para frente, nós vamos ficar respondendo essas questões no estilo CESP, ok? E quando estiver faltando uma semana para a prova do concurso, faltou uma semana, nós vamos fazer uma simulada, a prova simulada. Fazer uma prova igual vai ser a prova, 120 questões, simulado, ok? Que, inclusive, os primeiros colocados dessa simulada, dessa prova, vai ganhar alguns brindes, vai ganhar alguns prêmios, ok? Nós temos alguém falando no chat. Pronto, as aulas vão ficar gravadas, viu, Beatriz? Essa aula aqui, por exemplo, vai ficar gravada. Daqui a pouco já vai estar no YouTube. Outra coisa que eu quero falar para vocês, as aulas, a partir de agora, nós vamos colocar as aulas ocultas. Só vão ter acesso às aulas quem realmente for aluno, né? Quem realmente estiver no grupo de alunos, que a partir de agora vai ser fechado o YouTube, vai ser aulas ocultas. Só que vai ter acesso quem tiver o link. Portanto, eu vou colocar o link lá no grupo dos alunos, e eu peço a vocês que não compartilhem esse link com outras pessoas, que vai ser só para vocês, né? Não vão compartilhar com a concorrência, né? Então, as aulas ao vivo serão segunda e terça, mas ficarão gravadas. Vocês poderão assistir essas aulas na hora que quiser e quantas vezes quiser, ok? Então, pessoal, por hoje é só. Muito boa noite para todo mundo. Amanhã nós vamos estar de volta com a aula de Direito Administrativo. Antes da aula, eu vou mandar a apostila e as páginas da aula, né? E daqui a pouco, logo mais, assim que terminar aqui a nossa live, nós vamos colocar lá no grupo questões para serem resolvidas de direito previdenciário, ok? Da prova. Muito boa noite para todos e até lá.